Imagine que você envia uma mensagem agora. Uma mensagem para qualquer lugar no universo. Uma mensagem simples. Estamos aqui. Você aperta enviar. E então espera. Você espera 1 ano, 10 anos, 100 anos. E nada chega. A maioria das pessoas acha que o silêncio do universo é uma questão de tecnologia. Que um dia teremos antenas melhores, foguetes mais rápidos, telescópios mais poderosos. E o silêncio vai acabar. Que em algum momento futuro glorioso, vamos finalmente ouvir outra voz vindo de algum ponto distante da escuridão. Mas e se o silêncio não for uma questão de tecnologia? E se o próprio universo, as leis que o governam, o tamanho que ele tem, o tempo que ele exige, tiver construído com uma precisão assustadora, um sistema perfeito de isolamento? Um sistema tão completo, tão absoluto, que a probabilidade de 2 civilizações inteligentes se encontrarem não é pequena. É essencialmente zero. Até o final desse vídeo você vai entender por quê. E quando entender, algo dentro de você vai mudar. Porque o que o universo fez com a vida inteligente é uma das coisas mais perturbadoras, mais belas e mais melancólicas que a ciência já revelou. Comece por onde tudo começa, aqui. Você está sentado agora mesmo em um planeta que tem 12.700 quilômetros de diâmetro. Um número que parece grande até você perceber que o Sol, apenas o Sol, a estrela mais comum da galáxia, caberia mais de 1 milhão de planetas como a Terra dentro dele. Mas mesmo o Sol é minúsculo perto de estrelas como Big Canis Majoris, uma hipergigante tão colossal que se você colocasse ela no lugar do Sol, sua superfície engolfaria a órbita de Saturno. Saturno. O planeta com anéis que aparecem em pôsteres de quarto de criança. Mas estamos apenas começando. O nosso sistema solar inteiro, o Sol, todos os planetas, todos os cometas, toda a matéria que orbita a nossa estrela, tem cerca de 2 anos-luz de extensão. 1 ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano inteiro, viajando 300.000 km por segundo. Se você fizesse uma viagem de carro a 100 km por hora sem parar, levaria mais de 10 milhões de anos para percorrer um único ano-luz. E a estrela mais próxima de nós, Próxima Centauri, fica a 4,2 anos-luz. 42 milhões de anos de carro. Agora multiplique isso pelo número de estrelas da Via Láctea. Entre 200 e 400 bilhões. E comece a perceber que a nossa galáxia tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. 100 mil. Se você viajasse na velocidade da luz, levaria 100 mil anos para atravessá-la de um lado ao outro. Mas existe outro problema. A Via Láctea não é o universo. Ela é apenas uma galáxia. E existem, no universo observável, cerca de 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões. Um número tão incompreensível que não existe analogia humana que faça jus a ele. Se cada galáxia fosse um grão de areia, teríamos areia suficiente para cobrir continentes inteiros, camadas sobre camadas. E cada uma dessas galáxias tem centenas de bilhões de estrelas. E em torno de muitas dessas estrelas há planetas. Quando você olha para o céu à noite e vê uma estrela, você está olhando para um Sol, potencialmente para um sistema solar inteiro, com mundos, talvez com oceanos, talvez com atmosferas, talvez com vida. E aqui surge a pergunta que vai nos acompanhar pelo resto desse vídeo. Se existe um número tão absurdo, tão incompreensível de lugares onde a vida poderia existir, onde está todo mundo? Antes de responder, precisamos entender algo sobre o tempo. Porque o universo não é apenas imenso no espaço. Ele é imenso no tempo. E essa dimensão é onde tudo começa a desmoronar. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Tente sentir isso. Não apenas calcular. Sentir. A Terra existe há 4,5 bilhões de anos. Os primeiros seres vivos simples apareceram há cerca de 3,8 bilhões de anos. Mas vida complexa. Animais com órgãos, com sistemas nervosos, com comportamento. Só surgiu há cerca de 600 milhões de anos. E o Homo sapiens, a nossa espécie, existe há apenas 300 mil anos. Se a história completa do universo fosse comprimida em um único ano, um calendário cósmico, como Carl Sagan propôs, a Terra apareceria em setembro. Os dinossauros viriam e iriam na última semana de dezembro. E toda a história humana registrada, todas as guerras, impérios, obras de arte, descobertas científicas, tudo que chamamos de civilização, aconteceria nos últimos 14 segundos do dia 31 de dezembro. 14 segundos. E existem estrelas que são mais velhas que a Terra por bilhões de anos. Estrelas que existiam quando o universo ainda era jovem, quando a Via Láctea ainda estava se formando. Em torno dessas estrelas antigas, se existiram planetas com condições parecidas com as da Terra, a vida poderia ter surgido bilhões de anos antes de nós. Pense no que isso significa. Se uma civilização surgiu em torno de uma estrela antiga há 5 bilhões de anos, apenas 5 bilhões, quando o universo já existia há 8,8 bilhões, essa civilização teria 5 bilhões de anos de vantagem sobre nós.
5 bilhões de anos de tecnologia, de evolução, de expansão. Nós temos 300 mil anos. E já mandamos sondas para fora do sistema solar. Já detectamos ondas gravitacionais. Já editamos genes. O que uma civilização com 5 bilhões de anos de vantagem seria capaz de fazer? Mas aqui está a parte que ninguém fala quando imagina esse cenário glorioso de civilizações avançadas. Onde estão elas agora? Porque essa é a natureza cruel do tempo cósmico. Civilizações não existem para sempre. Estrelas não existem para sempre. O universo está em constante mudança. E a janela temporal em que uma civilização existe é, em escala cósmica, um piscar de olhos. Uma civilização pode ter surgido, florescido por milhões de anos, explorado galáxias inteiras e desaparecido completamente antes mesmo da Terra existir. Sem deixar rastro, sem deixar sinal. Varrida pelo tempo com a mesma indiferença com que o vento apaga pegadas na areia. E isso ainda não é a parte mais assustadora. Vamos falar sobre a velocidade da luz, porque é aqui que o universo mostra sua crueldade mais elegante. A luz viaja a 299.792 km por segundo. É a velocidade máxima que qualquer coisa pode atingir no universo, não porque nossa tecnologia seja limitada, mas porque a própria estrutura do espaço-tempo proíbe isso. A relatividade especial de Einstein demonstrou que, conforme um objeto se aproxima da velocidade da luz, sua massa efetiva aumenta infinitamente, exigindo energia infinita para continuar acelerando. Você nunca chega à velocidade da luz. Nunca. É uma barreira que não é tecnológica. É ontológica. É a natureza da realidade. Agora pense no que isso significa para a comunicação interestelar. Quando os engenheiros da NASA enviam comandos para a sonda Voyager 1, que está a menos de 0,002 anos-luz de nós, ainda dentro do nosso sistema solar, o sinal leva mais de 22 horas para chegar. 22 horas para a coisa mais distante que já enviamos, que ainda está em escala galáctica praticamente do nosso lado. Se você quisesse enviar uma mensagem para uma civilização em torno de Próxima Centauri, a estrela mais próxima, o sinal chegaria em 4,2 anos. E a resposta voltaria em outros 4,2 anos. Uma conversa de uma única troca de perguntas e respostas levaria quase uma década. Mas Próxima Centauri é nossa vizinha imediata. A grande maioria das estrelas da galáxia fica a milhares ou dezenas de milhares de anos-luz. Uma mensagem enviada hoje para uma civilização a 1000 anos-luz chegaria no ano 3025. Se eles respondessem imediatamente, a resposta chegaria aqui em 4025. 1000 anos de espera por uma resposta. Nenhuma civilização espera 1000 anos por uma resposta de rádio. E aqui tudo muda. Porque não estamos falando apenas de inconveniência. Estamos falando de uma barreira que torna qualquer forma de comunicação em tempo real. Qualquer forma de diálogo, de troca, de relacionamento. Fisicamente impossível em escala galáctica. Você nunca vai ter uma conversa com um ser de outra estrela. Nunca. A física não permite. A melhor coisa que qualquer civilização pode fazer é lançar mensagens ao vento e torcer para que alguém, em algum lugar, em algum ponto do tempo, as intercepte. Como cartas jogadas ao oceano sem endereço. Mas surge então uma pergunta ainda mais perturbadora. E se nem as mensagens chegarem? O universo não é estático, ele está se expandindo. E não está apenas se expandindo, está se expandindo de forma acelerada, impulsionado por algo que os físicos chamam de energia escura. Uma força que permeia todo o espaço e que, até hoje, ninguém entende completamente. Essa expansão tem uma consequência aterrorizante. Galáxias distantes se afastam de nós mais rápido do que a luz consegue viajar. Não porque elas estejam se movendo pelo espaço mais rápido que a luz, mas porque o próprio espaço entre nós e elas está crescendo. É uma distinção sutil, mas monstruosa nas suas implicações. Existe um limite chamado horizonte cósmico. Além desse limite, o universo se expande tão rápido que a luz de objetos além dele nunca chegará até nós. Nunca. Não importa quanto tempo passe. Neste exato momento, enquanto você respira, galáxias estão cruzando esse horizonte, saindo para sempre do nosso universo observável, desaparecendo da realidade acessível. Em bilhões de anos, o céu noturno ficará progressivamente mais vazio, à medida que mais e mais galáxias cruzam esse horizonte e se tornam para sempre invisíveis. Civilizações que existem nessas galáxias distantes não são apenas difíceis de alcançar. São literalmente impossíveis de alcançar. Separadas por uma barreira que nenhuma tecnologia jamais poderá transpor, porque não é uma barreira de engenharia. É uma barreira inscrita na geometria do universo. Estamos presos não apenas na Terra, não apenas no Sistema Solar, não apenas na Via Láctea. Estamos presos em uma bolha de espaço cujas paredes se fecham lentamente, invisíveis e inexoráveis. E o universo piora ainda mais essa situação, mesmo dentro da nossa galáxia, onde a expansão cósmica ainda não nos separa de forma absoluta. As distâncias são devastadoras para qualquer forma de viagem física. A sonda Voyager 1, lançada em 1977, é o objeto feito pelo homem que chegou mais longe.
Ela viaja a cerca de 17 km por segundo. Com essa velocidade, levaria aproximadamente 75 mil anos para chegar à Próxima Centauri, a estrela mais próxima. 75 mil anos. Existem projetos teóricos de propulsão mais avançada. Velas de laser, motores de fusão, propulsão por antimatéria. Com as tecnologias mais otimistas que a física permite, poderíamos, talvez, atingir 10% da velocidade da luz. Com isso, a viagem à Próxima Centauri levaria 42 anos. Mas atravessar a galáxia inteira ainda levaria 1 milhão de anos. E cada viagem exigiria quantidades de energia que excedem em muito tudo que a humanidade já produziu na sua história. Existem conceitos ainda mais especulativos. Dobras espaciais. Buracos de minhoca. Drives de Alcubierre. Uma solução matemática das equações de Einstein, que permitiria comprimir o espaço à frente de uma nave e expandir atrás, efetivamente movendo a nave mais rápido que a luz sem violar a relatividade. Parece perfeito, exceto que exigiria quantidades de matéria exótica com energia negativa que podem simplesmente não existir no universo, e mesmo que existissem, em quantidades que tornam a construção de estrelas parecer um projeto doméstico. A física não é apenas uma barreira prática, ela é uma barreira filosófica. Uma afirmação clara e fria de que o universo não foi projetado para ser explorado. Ele foi projetado, se é que podemos usar essa palavra, para ser isolado. Cada civilização em uma ilha. Ilhas separadas por oceanos que levam éons para atravessar. Mas então surge uma pergunta ainda mais perturbadora. Tudo isso é verdade. Se as distâncias são impossíveis, se o tempo é cruel, se a física é inflexível, por que não detectamos pelo menos sinais? Por que o universo não está transbordando de mensagens de rádio, de pulsos de laser, de qualquer coisa que indique que lá fora existe alguém gritando para o vazio, como nós fazemos? Em 1950, o físico Enrico Fermi estava almoçando com colegas quando, de repente, perguntou: "Mas onde estão todos?" Parecia uma pergunta ingênua, mas era uma das perguntas mais profundas já feitas. O raciocínio de Fermi era simples e devastador. O universo é antigo. Estrelas parecidas com o Sol existem há bilhões de anos. Muitas delas deveriam ter planetas habitáveis. Se a vida surge com alguma frequência razoável, e se algumas dessas vidas evoluem para civilizações tecnológicas, então, com bilhões de anos disponíveis, algumas dessas civilizações deveriam ter colonizado a galáxia inteira. Deveriam ter enviado sondas a cada sistema estelar. Deveriam estar em toda parte. Mas não estão. Não há sinais. Não há sondas. Não há naves. O céu está silencioso. Esse paradoxo tem um nome: o paradoxo de Fermi. E nas décadas seguintes, físicos, astrônomos, filósofos e biólogos dedicaram carreiras inteiras tentando resolvê-lo. E as respostas que surgiram são, cada uma à sua maneira, aterrorizantes. A primeira possibilidade é chamada de grande filtro. A ideia é que em algum ponto da evolução de uma civilização, no caminho da vida simples para a vida tecnológica capaz de colonizar estrelas, existe um obstáculo, uma barreira. Algo que elimina quase todas as civilizações antes que elas cheguem ao estágio de expansão galáctica. A questão de vida ou morte para a humanidade é saber onde esse filtro está. Se ele está no passado. Se o obstáculo é o surgimento da vida complexa, ou o desenvolvimento da inteligência, ou algo que a Terra já superou. Então podemos ter esperança. Significa que somos os raros, os sortudos, os que passaram pelo filtro. Frente está aberto. Mas se o filtro está no futuro, se existe algo que destrói civilizações tecnológicas antes que elas consigam se expandir, então o silêncio do universo é um aviso. É uma lista de extinções que ainda não vimos, mas que estamos prestes a integrar. Mudança climática catastrófica. Guerra nuclear. Bioterrorismo. Inteligência artificial desalinhada. Alguma tecnologia que ainda nem inventamos, mas que, quando inventarmos, vai nos destruir antes que tenhamos tempo de perceber o que fizemos. O físico Robin Hanson, que cunhou o conceito de grande filtro, fez uma observação que arrepia. O fato de não termos encontrado vida inteligente em nenhum lugar é, na verdade, boas notícias. Porque sugere que o filtro está no passado, que já passamos pelo pior. Mas se um dia encontrarmos fósseis de vida simples em Marte ou micróbios em Europa, a lua de Júpiter, isso seria uma das piores notícias que a humanidade poderia receber. Porque significaria que a vida simples não é rara. Significaria que o filtro não está no surgimento da vida. E estaria, portanto, à nossa frente. O silêncio do universo pode não ser o problema. A resposta pode ser o problema. Existe uma segunda hipótese, mais sombria, mais elegante e, de certa forma, mais racional. Ela tem um nome poético e sinistro: a hipótese da floresta sombria. Imagine uma floresta escura, à noite. Você está perdido nela. Você não sabe o que existe entre as árvores. Você não sabe se os outros seres que habitam essa floresta são amigáveis ou predadores. Você não conhece suas intenções, suas capacidades, seus recursos. O que você faz? Você fica quieto. Você apaga sua tocha. Você para de fazer barulho.
porque em um ambiente de incerteza radical, qualquer sinal de presença é potencialmente fatal. Você não sabe se quem vai ouvi-lo é um aliado ou um exterminador. A hipótese, desenvolvida pelo escritor e físico Liu Cixin, propõe que civilizações avançadas que sobreviveram o suficiente para entender os custos do contato interestelar chegam, eventualmente, a uma conclusão estratégica: silêncio é sobrevivência. Qualquer civilização que se revela é uma civilização vulnerável, e em um universo onde recursos são finitos e a expansão é necessária para a sobrevivência a longo prazo, a lógica de destruição preventiva pode ser racional, não cruel, racional. Como animais em competição por território, mas em uma escala que abrange sistemas solares inteiros. Se essa hipótese for verdadeira, então o silêncio do universo não é vazio, é estratégico. Civilizações estão lá fora, olhando, escutando, monitorando, e escolhendo deliberadamente não responder. Porque responder pode ser o último ato de qualquer civilização. E nós, aqui na Terra, durante décadas, enviamos programas de rádio, pulsos de radar, mensagens como a placa Pioneer e a mensagem de Arecibo, gritando nossa localização e nossa existência para o universo inteiro. A floresta nos ouviu e ficou quieta. Mas vamos voltar à matemática. Porque existe uma equação que tenta medir o número de civilizações com quem poderíamos comunicar. E o que ela revela quando examinada com honestidade é uma das coisas mais melancolicamente belas da ciência. Em 1961, o astrônomo Frank Drake escreveu uma equação num quadro durante uma conferência. Não era uma equação para calcular certezas. Era uma equação para organizar a ignorância. Para separar o que sabemos do que não sabemos. A equação de Drake pergunta: quantas civilizações tecnológicas existem agora na Via Láctea? E para chegar a esse número você precisa multiplicar vários fatores. A taxa de formação de estrelas, a fração delas com planetas, a fração desses planetas que são habitáveis, a fração em que a vida surge, a fração em que a vida evolui para a inteligência, a fração que desenvolve tecnologia de comunicação e, finalmente, o fator mais cruel de todos, a longevidade média de uma civilização tecnológica. Os primeiros fatores, hoje, sabemos com certa confiança. O universo forma estrelas em abundância. A maioria das estrelas tem planetas. Planetas potencialmente habitáveis são comuns. A sonda Kepler, sozinha, confirmou mais de 2.600 exoplanetas, e estimativas sugerem que pode haver planetas habitáveis em torno de bilhões de estrelas só na Via Láctea. Mas os últimos fatores, especialmente a longevidade, são onde a equação encontra sua tragédia. Se civilizações tecnológicas duram em média alguns milhares de anos antes de se destruírem ou simplesmente desaparecerem, então em uma galáxia de 100 mil anos-luz de diâmetro, a probabilidade de duas civilizações existirem simultaneamente e estarem próximas o suficiente para se comunicar dentro do tempo de vida de ambas é devastadoramente pequena, não porque sejamos raros, mas porque somos temporários. E o universo é eterno. Pense nisso por um momento. Em algum lugar nessa galáxia é provável que tenha existido vida. É provável que tenha existido civilizações. É provável que elas tenham olhado para o mesmo céu que você está olhando agora, com os mesmos sentimentos de espanto e solidão, com as mesmas perguntas sobre o que existe lá fora. E você nunca vai saber quem foram. Elas nunca vão saber que você existiu. Não porque o universo seja hostil, mas porque o universo é simplesmente vasto e velho, e as janelas em que a vida inteligente existe são tão estreitas, tão separadas, tão dispersas no espaço e no tempo, que o encontro é quase estruturalmente impossível. Cada civilização nasce sozinha, vive sozinha e morre sozinha. O silêncio do universo não é o silêncio de um lugar vazio. Pode ser o silêncio de um lugar cheio de vozes que nunca se alcançam. Como cartas escritas em línguas que ainda não existem, enviadas para endereços que não existirão até depois que o remetente morreu. E aqui está o que talvez seja a consequência mais perturbadora de tudo. Nós estamos transmitindo. Há décadas, sinais de rádio e televisão viajam para fora do nosso planeta na velocidade da luz. Noticiários, músicas, conversas, programas. Uma bolha de informação humana que se expande pelo cosmos a 300 mil quilômetros por segundo. Mas essa bolha tem apenas 100 anos-luz de raio. Em uma galáxia de 100 mil anos-luz, isso é uma gota no oceano. Nossa existência é detectável apenas num raio microscópico, numa janela temporal minúscula. E mesmo dentro desse raio, qualquer civilização que nos detectasse precisaria de tecnologia capaz de separar nossos sinais do ruído de fundo do cosmos. Algo extremamente difícil. Precisaria ter desenvolvido radiotelescópios apontados na direção certa, no momento certo. Precisaria ainda existir quando o sinal chegasse. A probabilidade de todas essas condições se alinharem é tão pequena que a palavra improvável parece um eufemismo. E então chegamos ao fim. Não ao fim do universo, ao fim dessa conversa, que é, em si mesma, uma metáfora do que estamos discutindo. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Vai existir por trilhões de anos mais. Estrelas vão continuar nascendo e morrendo. Planetas vão continuar girando.
E em algum ponto desse tempo absurdo, em algum canto remoto de alguma galáxia, algo vai olhar para o céu e vai se perguntar se está sozinho. E nós nunca vamos saber que foi essa pergunta que fizeram, assim como eles nunca vão saber que nós fizemos a mesma. Existe algo profundamente humano em enviar mensagens ao vazio mesmo sabendo que provavelmente ninguém vai responder. A Voyager carrega uma placa de ouro com imagens da humanidade, a posição do Sol no cosmos, a estrutura do hidrogênio, um cartão de visitas para qualquer ser que a encontre em algum futuro distante. Não porque os cientistas acreditem que alguém a encontrará, mas porque parecia importante dizer que estivemos aqui, que existimos, que olhamos para o céu, que nos perguntamos. Talvez seja isso que define a vida inteligente, independente de onde surja. Não a capacidade de construir tecnologia, ou de colonizar planetas, ou de resolver equações, mas a necessidade inextinguível de olhar para o escuro e perguntar se existe alguém lá. E talvez o universo tenha organizado as coisas de tal forma, com distâncias impossíveis, com barreiras físicas absolutas, com janelas temporais minúsculas. Não por crueldade, mas porque o isolamento é o preço da grandiosidade. O universo só pode ser tão grande, tão antigo, tão fértil em possibilidades, se também for tão vasto que nada dentro dele possa abarcar sua totalidade. Cada civilização recebe o universo inteiro de presente, mas recebe sozinha. E talvez não exista solidão maior que essa. Estar rodeado de infinitas possibilidades de companhia, separado de todas elas por bilhões de anos-luz e pela seta implacável do tempo. O universo está cheio de perguntas sem resposta viajando pela escuridão na velocidade da luz. E às vezes me pergunto se a nossa será respondida. Ou se ela também está destinada a viajar para sempre, sozinha, pelo vazio silencioso entre as estrelas. Uma voz sem ouvidos, uma pergunta sem boca para responder lá. O universo é enorme. O tempo é infinito. E talvez a coisa mais extraordinária sobre a vida seja não que ela seja rara, mas que, sendo tão improvável de se encontrar, ainda assim persiste em procurar. Esse vídeo foi feito para quem olha para o céu à noite e sente algo que não consegue nomear. Se você sentiu isso assistindo, você não está sozinho. Pelo menos não aqui.